né? Tenta abrir a boca, ainda mais se for um capítulo, né? ali, né? As coisas vão se decidir, afinal de contas, quem traiu quem, né? Quem roubou não sei o que de quem, se ela vai se regenerar ou não, né? Se ele vai ficar com ela ou não, vai dizer sim ou não. Então, bom, é um processo que eu verifiquei na minha pesquisa de transferência, da busca da experiência da transcendência e do divino, né? A busca do divino, a busca pela, né, ele é transferido ali, né, para aqueles objetos. O espetáculo, então, passa a ocupar o lugar antes consagrado ao ritual. Essa é uma das modulações, a espetacularização. Vivemos na visibilidade midiática, quer dizer, do próprio simulacro. Nós vamos, daqui a pouco virão os exemplos empíricos disso que eu estou dizendo aqui. E a busca do que não existe, né? A imagem do ser humano se lança para fora de si mesmo, é a experiência, né? E a relação entre a transcendência e a TV, a relação entre a transcendência e a mídia. Quer dizer, essa é para os pesquisadores que se debruçam sobre esse aspecto, o fenômeno, né, de imbricação aí entre a pós-modernidade, a cibercultura e o fenômeno religioso. Indo para os finalmente, a religião se mediatiza ou se mercantiliza, que aí é quase que a mesma coisa. A mídia religiosa não é um fenômeno recente, não é um fenômeno contemporâneo, né? É bom deixar isso claro, né? Porque a gente fica pensando também que a mediatização da religião é um fenômeno interessante. Quem estuda comunicação sabe que existem diferentes tipos de mídias. E quando você fala em mídia, é uma palavra que precisa ser, né, muito bem pontuada, analisada. E, né, de acordo com um pensador alemão, falecido recentemente, o Harry Pross, ele diz que existe a mídia primária, a mídia secundária e a mídia terciária. A primeira mídia é a primária porque é o corpo. O corpo é uma mídia, porque ela é um suporte. Embora na cibercultura nós afastamos o corpo, nós queremos desmaterializar o corpo. Então, o fenômeno da experiência religiosa, utilizar o corpo como mídia, não é recente, né? Você já percebe isso na dança, já percebe isso na pintura, né, enfim, nas tatuagens, nas pinturas e tudo mais. Entretanto, quando entra o século XX, né, nós temos com força total o surgimento da mídia terciária, que é a mídia eletrônica, o rádio, a televisão, e agora esse formato aí da mídia, né, digital, da mídias, né, de comunicação em rede, né? E, simultaneamente a esse fenômeno de crescimento da cadeia midiática, do quarto poder, nós temos aí a proliferação das igrejas, que começam a disputar, né, começam a ter uma concorrência, a disputar o seu campo simbólico. Bom, diante desses dois fenômenos, que são paralelos, o crescimento das religiões, de religiões, né, cada vez mais multifacetadas, né, diferentes, que começam a disputar espaços sociais, prestígio, poder e tudo mais, e o crescimento da mídia como formação de opinião pública. Desde então já se percebeu assim, que era possível usar, né, a mídia como uma ferramenta de proselitismo. Eu queria contar, isso está no YouTube, eu vou mostrar para vocês um vídeo no YouTube que eu encontrei, que foi a inauguração da estátua do Cristo Redentor. Vocês sabem quando é que foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor? Não tem ideia, né? Nem assim, um chute assim. Bom, a estátua do Cristo Redentor foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931.
estava presente na cerimônia o então chefe do governo provisório, o senhor Getúlio Vargas, junto com o cardeal Leme, que era o representante, né, da Igreja Católica no Brasil. E no momento da inauguração da estátua do Cristo Redentor, o Marconi, lá da Itália, acionaria um botão num barco, e esse botão acionado de lá da Itália acenderiam as luzes do Cristo Redentor. Isso já era, portanto, o uso, né, da comunicação eletrônica. O Marconi, antes de fazê-lo, entretanto, recebeu as bênçãos papais. E assim, pelos fios elétricos, as bênçãos papais seriam transmitidas ao Cristo Redentor, que acenderiam as luzes, como se fosse um milagre, e iluminaria todo o povo brasileiro. Esses fenômenos são recorrentes. Esse vídeo tem um vídeo que é um documentário, não vai mostrar a cena do Cristo iluminado, porque, como não podia deixar de ser, na hora que o Marconi acendeu, apertou o botão, a luz não acendeu. Eu ia fazer uma piada malvada aqui, o engenheiro era brasileiro. Não, né, o cara que estendeu, mas é maldade minha, né? De qualquer maneira, não acendeu, mas aí demorou um pouco, eles já tiveram que... Aí, finalmente conseguiram acender. Então, as religiões, elas buscam ocupar os seus espaços nessas novas condições, né? Bom, religião se mediatiza. Significa, então, que o ritual perde o seu caráter exclusivo de ritual, né, no sentido de rememorar o mito, né? O ritual, o rito, nada mais é do que rememorar o mito, e ele ganha contornos e relevos de espetáculo. Os grandes espetáculos, né, que nós estamos assistindo, inclusive aqui no Brasil, né? Recentemente, só para lembrar, são muitos casos, mas recentemente aqui no dia 21 de abril, feriado do Tiradentes, teve aqui no Interlagos, né, também um ato religioso que parou o trânsito, né? Minha mulher ficou brava, então estava indo visitar a família dela e ficou parada umas 5 horas lá né? E ficou ligando para mim, xingando, o que está acontecendo, Era um ato religioso que, né, foi no autódromo de Interlagos. E, bom, então eu fiquei sabendo por causa disso, porque a minha mulher ficou brava, né? Quando voltou para casa, ela contou, eu fui trabalhar na semana seguinte, perguntei sobre o que eu estava falando, que eu estava dando uma aula de Durkheim, da sociologia, e aí eu comentei isso, e uma menina falou, não, eu fui sim. Mas ela falou assim, fiquei lá, mas ela perguntou assim para mim, ué, mas era religioso? Falei, você não percebeu? Não, eu fui lá porque ia lá uma dupla lá cantar, ia lá uns grupos cantar. É interessante. Para vocês é muito interessante isso. Bom, a religião se mediatiza e tem um livro, quem quiser estudar isso aí, tem um livro chamado O Domingão do Cristão. O Domingão do Cristão. Nesse livro vai ser feita uma análise de como que alguns programas de televisão, alguns programas, eles vão absorver formatos, né, de programas, né, que são conhecidos. Um conhecido, por exemplo, é quando você pega essa imagem, você percebe nitidamente, né, que aí é o momento em que ele vai observar esses formatos e tudo mais. Na minha pesquisa, eu consegui, com muita paciência, quase 1 ano de conseguir entrevistá-lo. Consegui entrevistá-lo. Depois de 1 ano, assim, muita, né? Consegui entrevistá-lo, e eu não vou contar aqui os detalhes da entrevista. Quando eu
Depois um dia eu conto, mas é muito interessante porque isso não é escondido, não é velado, isso é aberto e tudo mais, quer dizer, é uma estratégia comunicacional. Que eu o entrevistei num momento em que ele tinha comprado um prédio e ali ia ser criada uma faculdade de teologia para formar o seu staff, né? E eu fiquei assim, fiz uma pergunta ali no momento, falei, é uma faculdade de teologia, estava inclusive em reforma, né? Estavam carregando cadeira para lá, estava tudo uma bagunça. Ele nos atendeu ali, porque eu fui junto com um outro colega que também faz parte do mesmo grupo de pesquisa. E nesse momento eu perguntei, você é uma faculdade de teologia? E eu perguntei assim, vocês vão aqui então dar os cursos as disciplinas de Antigo Testamento, Novo Testamento, soteriologia e tal. Ele falou, não, isso daí eles aprendem comigo. Ele falou assim, eu tenho professor particular. Que é isso aí, eles aprendem comigo. Aqui eles vão aprender marketing, rádio, TV, finanças, recursos humanos. Aprender marketing. Não é julgar, é apenas constatar o fenômeno. Né? Constatar, o fenômeno é esse. Né? É a mediatização né? E é o programa de auditório transporte, as estratégias do programa de auditório, que fazem tanto sucesso no Brasil, que atraem tanta audiência, público, o carisma do apresentador, a maneira de se comportar, a performance, né, que evidencia claramente esse fenômeno da religião se mediatizando. O outro fenômeno paralelo a isso é a formação de líderes religiosos, e aí não tem se é dessa ou daquela igreja, se é dessa ou daquela denominação, líderes religiosos que se tornam celebridades. Então, não basta ser um líder religioso. O importante lá a gente estava falando do ter, ser, parecer, o importante é parecer. Então a celebridade e tudo mais. Então nós sabemos, né, as diversas, isso é um outro campo de estudo que pode ser também objeto de análise, quer dizer, como é que se forma isso, né? No livro Domingão do Cristão, um outro livro que está no Prelo, mas que está para sair também, que é, né, uma análise do programa Show da Fé, essas estratégias comunicacionais são mapeadas e são descritas como análise de objeto, né? O marketing pessoal, a formação do indivíduo, a divulgação do nome e tudo mais, né? Bom, eu tinha dito que a religião se mediatiza mesmo e que o simulacro, que é uma característica da pós-modernidade, é uma constatação também de contaminação. Prolifera na internet, né, sites de padres e também sites dedicados a santos da Igreja Católica, que permitem ao fiel da sua casa fazer pedidos, fazer promessas e acender velas virtuais. Né? Acender velas virtuais. Então eu peguei apenas esse como exemplo, mas assim, dificilmente você vai encontrar um que não tenha ali, né, faça seu pedido, né, e acender uma vela virtual. Há como vocês sabem, né, em 2006, não estou enganado, 2006, houve a canonização de Frei Galvão. Foi 2006? Acho que foi 2006. Que o Bento XVI esteve no Brasil, né? Bom, um dos membros dos descendentes da família do Frei Galvão, ele criou um site na internet.